concreto ele é um material alcalino, né? Porque ele é produzido com cimento, que é um material muito alcalino, que deixa o concreto também nesse pH aí entre 11 e 12. O que é muito bom para a estrutura de concreto armado, porque ele protege deste modo a barra de aço que está lá, né? Impedindo que ocorra a sua oxidação. Porém, a gente sabe também que o ar, né, que está aqui, o ar que a gente respira, que está em contato com tudo, né, que domina tudo, ele é composto por diversos gases, né, entre eles o nitrogênio, o oxigênio, gás carbônico e outros gases. E esses gases, eles conseguem penetrar no concreto, principalmente quando você tem fissuras, pequenas trincas ali, então esse ar ele vai penetrando. E aí ocorre o seguinte, quando a gente tem presença de água, a umidade, ela leva todos esses gases para dentro da estrutura, vai preenchendo os poros, né? Porque o concreto, a gente fala, teoricamente, ele não tem vazios a olho nu, mas a gente calcula esses vazios. Existe espaços ali, em especiais os que surgem quando ocorre alguma fissura, por qualquer motivo que seja. Bom, então quando esses gases vão penetrando no concreto, né, na presença de umidade, que é a umidade que vai levando isso para dentro, o que vai ocorrendo? É a transformação dos hidróxidos em carbonatos. O nome disso é carbonatação. O que ela vai ocasionando, na verdade, então, quando isso ocorre? É a queda do pH do concreto. Vamos entender melhor isso nessa animação aí que eu preparei. Como vivemos na cidade, um ambiente urbano, a concentração de gás carbônico é muito elevado. Em lugares fechados, como estacionamentos, porões ou lugares com pouca ventilação, essa concentração aumenta muito. Também em viadutos e trincheiras ocorre bastante. E nesses ambientes com grande concentração de gás carbônico e em contato com a água, acontece um processo químico que é a água entrando nos poros do concreto, ela vai dissolvendo e dissolve o cal, que é o CaO, que faz parte da mistura do cimento, formando então um composto que chamamos de hidróxido de cálcio, CaOH2. Mas não é apenas a água que entra por esses poros. O gás carbônico, que está presente no ambiente, também penetra nesses poros, reagindo com o hidróxido de cálcio. Essa reação vai liberar água, mas o carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Resumindo, a reação química fica assim. A hidratação do hidróxido de cálcio com o gás carbônico, que está presente no meio ambiente, vai resultar no carbonato de cálcio mais a água. Essa reação ela pode ser acelerada em locais com altos índices de gás carbônico. Por exemplo, estacionamentos fechados, viadutos, trincheiras, túneis, são locais devido aos próprios gases, né, do escapamento dos veículos, então se concentra em maior quantidade. E aí, na presença de água, isso é terrível, né, para o concreto. Acelera ainda mais essa reação. E quando esse processo acelera, ele coloca em risco toda a estrutura. Por quê? O aço pode correr o risco de despassivar, ou seja, soltar. E aí você vai ter o concreto, uma peça de concreto com uma barra de aço solta ali no meio, né? Porque ela já despassivou, ela foi oxidando até despassivar. E aí pode ocasionar outros tipos de fissura, dando um sinal aí tornando uma coisa grave, colocando em risco a própria segurança da edificação. Bom, e para identificar isso é muito simples. É um ensaio para detectar o pH da estrutura. Utiliza-se uma solução de fenolftaleína, 1 grama disso, com 50 ml de álcool etílico e é diluído em água até completar 100 ml. E aí isso deve ser aspergido, né, com um borrifador comum até que comece a escorrer na estrutura. No caso aqui um exemplo de um corpo de prova, né, e o esperado é que ele fique nessa cor aqui, nesse roxo, nesse rosa. Aqui quer dizer que o pH dele está elevado, é um pH alcalino. Agora o problema está onde ele fica transparente, igual a gente vê aqui nesse pedaço aqui, né? Na parte superior, então o carbonato ele fica até esse esbranquiçado, né? É já um indicativo, e aqui logo em contato com ele está transparente, ou seja, é porque esse pH
está baixo, ele não está mais alcalino. O alcalino só nesse período aqui, nesse perímetro, né, que ficou esse roxo, esse avermelhado. Então, só que aqui, ó, olha a trena, então ali está uma medida de 1,5 cm a 2 centímetros. Isso, para vocês lembrarem, não tem aquela questão do cobrimento mínimo da estrutura? Então, esse cobrimento mínimo tá aqui, ó. Se fosse de 2 centímetros, já estaria em contato com a barra de aço. Aqui, um cobrimento mínimo de 2,5 centímetros, 3, significaria que essa peça estaria protegida, né? E quando isso está assim, já bem acelerado, ele vai até formando todo esse carboneto, isso aqui é cálcio, né? É o que está na mistura ali, é o processo. Só que isso aqui já vai gerar um outro tipo de patologia, que é a lixiviação, a gente vai ver daqui a pouquinho. Não é normal, quando não está tão acelerado, ele fica só esse esbranquiçado, né? Então espera-se sempre, no caso aqui de uma patologia numa fundação, foi testado carbonatação e ficou todo roxo, quer dizer, aqui não era o problema de carbonatação, mas para você ver como é simples a execução deste ensaio. E aí, se você fizer e ele já estiver na altura que está atingindo a armação, aí sinal de alerta, você tem que providenciar já como que você, além de tratar isso, né, como que você vai reforçar a estrutura. A cada tragédia, o medo aumenta. A sensação é de viver numa cidade de papel. É uma sensação horrível, porque você se sente inseguro, entendeu? Você tá inseguro. Quer dizer, o poder público aí não está nem aí para você. Quem mora perto ou passa pelo viaduto Paulo de Fronten, um dos mais movimentados da cidade, vive essa insegurança. Essas manchas brancas aqui embaixo do viaduto Paulo de Fronten também representam já um sinal de perigo para a estrutura. O que isso significa, Sr. Eulálio? Significa a carbonatação está começando e ela ataca o filme que protege a armadura. É capaz de ruir esse viaduto bruscamente, sem aviso.